Uma das coisas muito pertinentes hoje em dia que eu penso é a questão da manipulação, né? A manipulação midiática das informações, enfim. Um breve comentário, uma história sobre a comunicação e a possibilidade de manipular os dados, né? É engraçado e interessante que hoje em dia todo mundo se acha muito politizado, né? Eu converso com as pessoas e a maioria se diz, acredita ser muito esclarecido e tal, mas enfim, você pergunta, tá lendo qual livro e tal? Só tá lendo, geralmente tá lendo um livro da moda, assistindo alguma série, mas enfim. A respeito um pouco sobre a mídia, né? A questão do entretenimento de massa tinha muito na questão do romance de folhetim. Antigamente, na época de 1700, 1800, os jornais da época, na época de Machado de Assis, por exemplo, os romances eram lançados no jornal, no folhetim. O jornal nessa época era cheio de texto, letras miúdas, quase não tinha figura. Era artigo, romance, poema, artigo de opinião, polêmicas. As pessoas liam muito mais. E ainda assim tinha manipulação, porque, claro, só era apenas o texto escrito, não tem como provar, era tudo questão de discurso. Mas daí que surgiu a Revolução Francesa, né? Os ideais, os iluministas. Logo após isso, mais ou menos em 1896, foi inventado o rádio. Então aí já você começa com a comunicação radiofônica, né? É a questão do som, uma transmissão mundial, né? Já mais abrangente. Aí surge o Ibope, entretenimento de massa, muito mais mastigado, né? Qualquer um pode ouvir, só ligar o rádio. Um dos primeiros episódios polêmicos que ocorrem na história da Europa é a questão da radionovela. Então, a partir daí você tem a radionovela, né? Novelas sonoras, enviadas pelo rádio. E houve um episódio do 30 de outubro de 1938, que eles lançaram uma novela baseada no livro do H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Tem até um filme com Tom Cruise, né? Pra quem já assistiu. A invasão alienígena. Então eles transmitem a Guerra dos Mundos, só que meio que sem avisar. Muitas pessoas foram colocadas na sintonizar o rádio. No meio da programação, estava correndo a novela radiofônica. E o camarada lendo lá com os efeitos sonoros, como se fosse uma invasão alienígena pelas terras da Inglaterra. Inclusive no livro você vê que tem o nome das cidades perfeitamente descritas. O nome dos rios, da cidade, da ponte. É como se a história passasse realmente num local, ali próximo à Inglaterra ali. E foi muito verídico. Quem estava ouvindo achou que realmente estava tendo uma invasão alienígena. Foi a partir daí que os produtores, os poderosos, viram que olha o poder que isso tem. O poder da informação, do entretenimento de massa. Isso era só a respeito do som sonoro. Você imagina hoje em dia com áudio, vídeo, imagem. Logo, logo vai ser holograma, vai ser 3D. Logo, logo acredito tendo uma sinestesia. Quem sabe isso vai ter tato, sentidos, né? Olfato. Você vai poder sentir a imagem, imagine só. O jeito que a tecnologia está avançando. Nanotecnologia, lá temos o chat GPT. Eu fico pensando sobre essas coisas, da questão da imaginação, do questionamento crítico das pessoas perante a isso. Você acredita em tudo que você vê na internet, tudo que você vê. Nossos olhos nos enganam, todas as vezes, né? Você está vendo, mas pode não ser real. Temos até agora o deepfake, né? A face, deepface. O algoritmo consegue copiar a sua imagem, seu rosto, fazer montagem. O ChatGPT consegue fazer montagens sonoras de vozes de até cantores que já faleceram. Tem versão aí rodando pela internet de cantores cantando músicas de outra época. Veja até onde vai a manipulação. E tem gente que confia piamente no que está vendo e ouvindo na internet. Independente do canal que está sendo transmitido, se tem credibilidade ou não, é tudo muito distópico, digamos assim, né? Nós estamos vivendo um admirável mundo novo na real. Então essa é uma das dicas que eu dou. Para você poder tentar ter essa criticidade da realidade. Agora está colocado em xeque o que é real e o que não é.
Um dos livros que pode te abrir caminho sobre a tecnologia e a sociedade em si é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que fala de uma sociedade distópica onde não há família e as pessoas vivem distração, entretenimento de massa, é tudo coletivizado, não há religião, as pessoas falam tudo é por Fordismo, o Fordismo impera, as pessoas são felizes o tempo todo, tomam uma droga se ficar infeliz, não tem depressão. Começou a ficar triste, toma uma droga. É realmente bizarro. Um dos livros também que eu fico pensando é A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer. É um livro curtíssimo, você lê em um dia, que ele vai te ensinar como vencer um debate, como parecer que você está vencendo. É tudo uma questão de sofisma. É parecer que está vencendo. Ele te dá várias estratégias ali, frases feitas, raciocínios montados de modelos. E é basicamente o debate político hoje em dia. Ninguém debate nada. É só parecer que está tendo razão. É só pegar uma carteira de trabalho, né? E exorcizar o adversário. É só participar ad hominem, a crítica do homem, né? Sem criticar o argumento. A arte de ter razão do Schopenhauer está tudo ali elaborado. É todo o debate político de hoje em dia moderno. As pessoas simplesmente não leem mais. Se você lesse o básico, você não seria manipulado. Outro livro também muito em voga é o 1984, do George Orwell, que vai falar sobre as teletelas, uma sociedade vigiada pelo grande irmão, o Big Brother, né? Daí que vem esse reality show chechelento aí, né? Com esse título, que não tem nada a ver, só questão da tela, né? Mas muita gente ouve falar desse livro, até conhece de vista, mas lê mesmo, quase ninguém se debruça sobre isso. Sobre as questões, né? No George Orwell você vê a questão do duplo pensar. Você pega duas coisas antagônicas e tenta juntar. E as pessoas simplesmente não acreditam em nada. Você pega duas coisas opostas, como se fosse uma só, e ninguém questiona nada. Diga-se de passagem, direita e esquerda. Existe direita e esquerda? Enfim. Fico pensando também no livro que eu li quando eu era criança, na quinta série, no meu colégio, no ginásio. É Um Menino Sem Imaginação, do Carlos Eduardo Novaes. A história de Tavinho. Um garoto criado, ele é criado numa casa com 3 televisões. Ele fica o dia inteiro vendo televisão. Veja que está falando de televisão. Esse livro é de 1993. É de 93. E o garoto é criado vendo televisão o dia inteiro. Tem 3 televisões. Uma preta e branca, uma colorida, uma meio quebrada. E ele fica o dia inteiro ali vendo TV, vendo TV. E tem um dia que acontece uma anomalia magnética no Brasil e a TV sai do ar. E ele fica sem saber o que fazer. Ele não tem imaginação. É um menino sem imaginação. Imagine. Imagine um menino sem imaginação. E o inimigo dele na história é um rapaz fantasiado de coringa. Veja como isso está tão moderno. Isso dialoga muito com os tipos de dias de hoje. Que o coringa está tão falado aí nos filmes, né? No cinema hoje em dia. E ele tem medo do personagem coringa, porque é totalmente o antagônico dele. É tipo um artista de rua que se veste de coringa e ele tem a imaginação aflorada. Como ele não tem imaginação, é o inimigo dele. E nesse livro é interessante que os personagens, a maioria não tem nome. É tipo assim, mãe do Tavinho, pai do Tavinho, irmã do Tavinho. O Tavinho é que tem nome. E as TVs têm nome. A minha TV é Babá, Plim Plim e Fantástica. Ele batiza as televisões. Veja a relação do indivíduo com a tecnologia, o apego. Isso para mostrar o maior apego à televisão, à tecnologia, ao aparelho, do que com a própria família. O garoto é isolado do mundo, não tem mais imaginação. E eu penso nas crianças hoje em dia, que agora o chat GPT cria até imagem, figura, ilustração. Você pede, ele cria. Pede, ele cria um texto. Como o ser humano vai imaginar criar um arcabouço, um intelecto, uma bagagem literária, imagética, sem ter lido quase nada? Então, essas são questões assim básicas para você começar a pensar sobre isso.
Até onde vai a capacidade interpretativa e a criticidade do ser humano sem a imaginação, sem questionar. Lembrando que para você começar a questionar, primeiro você tem que compreender, ter acesso, pensar sobre isso. Como pensar sobre isso, você está distraído e você já acha que não é manipulado. O nosso filósofo Sócrates, a sua frase célebre, só sei que nada sei. No templo que ele entrou, ele foi considerado um dos homens mais sábios de sua época, por saber que não sabia. Só sei que nada sei. Justamente por saber que ignorava, ele era um homem sábio. Mas hoje em dia eu vejo muita gente achando que já sabe. E até onde isso vai parar, né? Então que você desperte e questione um pouco até onde vai a tecnologia, sua relação com ela. Tempo que você passa nas teletelas. Big Brother te assiste. Até onde vai essa questão da imaginação, dominado pela imagem. Até onde nós vamos com isso, né? Um breve comentário a respeito.